No Palavras Cruzadas desta semana, algo bastante inédito, porque normalmente eu falo com pessoas que leram livros para falar dos livros que elas leram, ou eu, aquela coisa toda, mas hoje eu vou falar não só com pessoas que leram livros, mas pessoas que escrevem livros, autores maravilhosos e, curiosamente, amigos meus. Então, vamos fazer o seguinte, apresentar um novo lançamento que eu tenho o prazer de mostrar para vocês aqui no Palavras Cruzadas, que é o Pantera Onca, que, aliás, é uma obra de arte já em fotografia. Adriano Gambarini, aqui do meu lado esquerdo, que é o responsável por toda essa maravilha, né, de registro. O Rogério e a Laís. A Laís é uma pessoa que eu admiro demais, porque ela é uma jornalista assim como eu, e tem um texto, uma poesia, uma dedicação que é imbatível. E o Rogério é quase que sem palavras para todo mundo que assistiu a Serra da Canastra no Jornal da Band. Eu não sei se eu consigo dar o seu currículo a essa altura do campeonato, né? Porque é muita responsabilidade tentando salvar a vida de muitos animais. Agora, vamos começar do começo. Rogério, fala um pouquinho do lançamento desse livro, o que ele traz e por que é importante que as pessoas comprem esse livro e conheçam um pouco da história desse animal. Então, o objetivo principal desse livro é desmistificar um pouco a imagem negativa, a imagem violenta da onça-pintada. Então, em vários momentos dele, a gente, além de informar, a gente traz uma visão poética bela do que é a onça, o que a onça representa para nós e para o meio ambiente, para a natureza no Brasil, na América do Sul. Quer dizer, é um animal, pelo que eu estava lendo aqui, ele tem muito de diferente e especial com relação a ele. É muito. É quase como se tivesse mais vidas do que outros animais, porque ele parece incansável, ele vive mais, por exemplo, que outros animais, não? Não, não. A média de vida é no máximo uns 15 anos na natureza, né? A média são uns 10 a 15, né? Mas é muito pouco para o que ele representa, né? Então, hoje a gente tem uma grande ameaça que é a caça à onça, né? Então, ela não consegue ela coloca a cada 2 anos 2 filhotes na natureza, se está em uma reprodução boa. Então, para a conservação, a gente vive hoje um grande desafio que é manter essa espécie viva. Então, aqui na Mata Atlântica, ela quase já foi embora, né? A gente tem menos de 200 animais em toda a Mata Atlântica do Brasil. Na Caatinga, da mesma forma, né? No Cerrado, então, também, né? No mesmo grau de ameaça. Então, a gente tem a situação dela hoje é muito delicada por causa da caça, por causa do desmatamento, ocupação humana, né, os grandes empreendimentos. Então, por ser tão especial, ela é muito sensível à perda das florestas, perda das presas que ela se alimenta, a anta, o porco-queixada, são animais que são caçados pelo ser humano também, né? Ela está mais presente no Pantanal, onde se encontra com mais facilidade, não? Hoje são os grandes refúgios, vamos assim dizer, da onça-pintada, o Pantanal e a Amazônia, né, que são as áreas mais preservadas do Brasil, né? Então, lá o grau de ameaça é um pouco menor, ainda que ela é muito caçada nos dois lugares, né? Talvez mais do que nos outros ainda. É por causa do conflito, por causa... Agora a gente tem os chineses que têm se aproveitado do dente da onça-pintada por causa da grande fiscalização à caça aos tigres, né? Então eles estão usando o dente da onça-pintada para a medicina chinesa, né, com propriedades medicinais e propriedades culturais, alguma coisa de crenças culturais. Então, isso já chegou no Brasil e é um grande risco, né? Essas caças estão acontecendo no Pantanal e na Amazônia. O Rogério, bom, obrigada, mas eu vou falar um pouquinho com a Laís. Laís, eu sempre fico fascinada nos seus textos, porque você consegue traduzir aquilo que muitas vezes uma fotografia pode mostrar um pouco, mas que é difícil para a gente conseguir falar. Para você montar todo esse texto, fazer essa narrativa, quanto tempo de estudo? Qual que é a sua participação física? Você chegou a viajar e conhecer esses locais? Sim, o mais duro da história, na verdade, é a pesquisa, porque foram 3 anos aí. Eu fui ao México, fui ao Pantanal, fui à Amazônia para recolher essas histórias de pessoas que conviveram, que de alguma forma ou trabalharam ou moravam perto de áreas onde a onça existia. E li muito, passei praticamente 2 anos lendo livros onde a onça estava presente, de alguma forma. Tem os científicos também, mas a onça está muito presente na poesia,
Guimarães Rosa fala da onça, Carlos Drummond fala da onça, tantos músicos brasileiros têm a onça nas suas composições. Então, passei 2 anos lendo bastante sobre isso e recolhendo essas histórias. E ela está presente na religião dos maias, dos astecas, ela está presente na cultura oral das tribos indígenas do Brasil, do Peru, da Guatemala, de vários países por aqui. Então, aí foi juntar essas histórias todas, colocar numa linha do tempo para poder contar. Eu sempre tenho a sensação de que quando a gente não conhece aquele animal, não conhece aquele local, a gente trata com certa indiferença. Um material como esse aqui pode dar à pessoa uma visão, ou pelo menos trazer a pessoa a se importar mais. Essa é a importância de um material como esse. Acredito que sim, a gente convive com ela há muito tempo. Desde que nós chegamos nas Américas, os primeiros humanos chegaram por aqui, antes da gente saber ler, antes da gente saber escrever, antes de se inventar a linguagem falada e escrita, a pegada da onça já era um sinal que a gente lia. A gente lia ali o perigo, a gente lia ali a guerra pelas mesmas presas, porque consumíamos as mesmas presas que elas naquele momento. Então, eu espero que sim, porque no final das contas, a gente sempre teve medo da onça. E eu acho que hoje a onça precisa ter medo da gente. Adriano, qual a dificuldade de fazer um trabalho como esse, visto que, inclusive, há um certo risco para você poder estar perto desses animais? Eu acho que a dificuldade é encontrar diversidade de cenas, né? Eu acho que a primeira onça que eu fotografei foi há 17 anos atrás, para uma matéria para a National Geographic, e eu acho que a dificuldade é conseguir trazer por imagem tudo que eu fui vendo junto com os pesquisadores, tudo que eles viam, essa garra, essa ânsia deles de reconhecer, de estudar, de proteger esse bicho, e eu consegui traduzir em imagem. Eu acho que a dificuldade é essa, assim, porque a foto pela foto, eu saí já um pouco desse universo de a imagem é bonita, é legal, mas se não tiver um significado, um contexto, se não contar uma história por trás, se não tiver uma amarração com uma outra imagem, se não trouxer informação para as pessoas que estão lendo aquela imagem, para mim não faz muito sentido. Então, acho que a dificuldade é essa, a tradução a uma informação por trás dela. E foram quantos anos de fotografia que estão compilados nesse livro? Desde 2000. Tem foto aí de 2000. Alguma mais sensível a você, que te emocionou mais? Eu acho que a primeira onça que eu vi, que foi em Goiás, justamente por ela ter visto ela em cima de uma árvore. Na época eu trabalhava com filme, então eram 36 fotos, eu tinha que fazer 36 fotos ali. E então isso me emocionou muito, assim, quando eu vejo essa foto, que já publiquei várias vezes em outro livro também. A foto da capa é muito forte para mim. E tem a foto da nota de R$50, porque sim, este é o cara. Pega a sua nota de R$50, você tem um monte na carteira, não é verdade? E aí você vê aquela onça, este cara aqui tirou a foto. Você lembra onde você tirou essa foto, não? Sim. Foi em Goiás. Foi em Goiás. Aí a Casa da Moeda me procurou solicitando a imagem para poder reproduzir na nova nota de R$50 que eles iam publicar. Toda vez que você paga com uma nota de R$50, você fica com dó e fala, não, pô, minha foto linda aqui. Não, mas é interessante porque a minha relação quando eu viajo, que eu vou muito para a Amazônia, quando eu conto essa história para o caboclo, aí eu tenho essa foto num celular junto comigo, eu mostro, e é muito legal, porque eles nunca esquecem, assim, aí eles perpetuam essa história. Eu acho que é a história por trás da imagem que é mais legal. Assim. É legal porque fica meio celebridade. Eu conheci o cara que tirou a foto de R$50. Bom, só para terminar, o que é a onça para você? Eu acho que essa é um misto dessa imponência dela e ao mesmo tempo de fragilidade. Tem esse paradoxo. Porque ao mesmo tempo que ela tem essa história por trás de ser o grande predador, topo de cadeia, ela está numa condição que a gente precisa, né, junto com os pesquisadores, a gente precisa recuperar essa situação. Então, para mim, é esse paradoxo de imponência e ao mesmo tempo de uma fragilidade muito grande.
Essa é a minha dica dessa semana no Palavras Cruzadas de livro, Pantera onca, que é o nome científico da onça pintada. E não se engane, porque a pantera aqui, ó, essa onça preta aqui, é uma onça pintada, tá vendo? Bom, esse é um livro que eu indico para você como presente, como grande leitura, como aprendizado. Ele também tem a parte em inglês, porque está escrito em português de um lado e em inglês do outro. Baita presente para qualquer pessoa. E vamos aqui, ó, Adriano Gambarini, Laís Duarte, Mário Haberfeld, que não está aqui no momento conosco, e Rogério Cunha de Paula. Essa é a dica. Semana que vem eu volto mais com Palavras Cruzadas. E, por favor, siga o meu canal no YouTube para você ficar antenado com todas as dicas de vídeos. No Facebook, no Twitter, no Instagram, tem rede social a dar com pau. Toda semana eu trago notícias do Palavras Cruzadas na segunda-feira com personalidades e às quartas-feiras as minhas dicas. Até a próxima.